Deus está falando desde o começo. A nossa irmã pediu uma confirmação e Deus deu. Eu creio que todos os irmãos aqui pediram a confirmação. Todos saíram da tua casa falando assim: Senhor, fala comigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu confesso que também saí hoje, neste propósito do meu lar, da minha casa. Eu até cheguei a falar com o Senhor assim: Senhor, é essa a mensagem? Aleluia. E às madrugadas ele falava comigo, eu assentado à minha mesa. É essa a mensagem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, abri vossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Aleluia. Lucas, de capítulo 16 e versículo 19. Aleluia. Aleluia. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche de novo. Aleluia. Os irmãos acharam? Aleluia. A parábola do rico e Lázaro. Jesus começa essa parábola dessa maneira: ora, havia um homem rico e vestia de púrpura e linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado, esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as suas chagas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, igreja. Deus, único digno de todo louvor, honra, glória e adoração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Percebeu que todas as vezes que Jesus ele falava por parábolas, ele confundia. Aleluia. Deus não é Deus de confusão. Jesus também não é. Muito menos o Santo Espírito de Deus. Mas em alguns momentos era preciso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar hoje, irmãos, de um dos textos mais surpreendentes, aleluia, da palavra do Senhor, que começa falando com parábolas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Parábola a qual é citado dois personagens, um rico e um mendigo. Pois bem, alguns teólogos, aleluia, estudiosos, acreditam que não se trata de uma parábola e que essa história realmente existiu, que havia um rico verdadeiramente em vida e que havia um mendigo, ou seja, um fato verdadeiro. Aleluia. E dando a entender a muitos que Jesus estava falando somente de boas ações, ou seja, ajudar o seu próximo, e
pessoas que vivessem em boas ou excelentes condições, que ajudassem os necessitados, aleluia, poderiam ir para um lugar chamado Seio de Abraão. E as pessoas que não ajudassem poderiam acabar em um lugar chamado Hades, Seol, ou seja, um lugar de tormento, um lugar de torturas, um lugar de dor, aonde nunca poderiam sair daquele lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Também os teólogos passaram para muitas pessoas, como nós vimos nos dias de hoje, a ideia de que se as pessoas necessitadas não fossem ajudadas, iriam para o seio de Abraão como pobrezinhos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus único, digno de todo louvor, honra, glória, adoração. É o que nos põe a pensar nesses dias. Pensa, aleluia, uma pessoa que está acostumada a ajudar a todo mundo, de repente essa pessoa se vê em uma situação que não pode ajudar uma pessoa, aleluia. Mais tarde a morte chega para essa pessoa que não ajudou esta. A pergunta que eu me fiz e a pergunta que eu faço para os amados irmãos: essa pessoa iria para o Hades, lugar de tormento? Louvado seja o nome do Senhor. Não estou falando do rico das Escrituras, porque esse havia um mendigo na porta dele que jazia, ou seja, estava há muito tempo, e esse ele deixou a mim, porque as Escrituras não vem dizer que ele alimentava o mendigo, e sim que o mendigo desejava comer das migalhas e cair da mesa do rico. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou querendo explicar aos amados irmãos, não estou falando desse rico, de uma pessoa hoje que tivesse acostumado a ajudar outras pessoas e se deparasse com uma só que ela não ajudasse. Essa pessoa que não ajudou iria para um lugar de tormento. Aleluia. É o que dá a entender pensamentos de alguns teólogos, aleluia, colocando esse fato como verdadeira existência. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu mudasse os personagens para os irmãos aqui, os irmãos começariam a entender, aleluia. Se uma pessoa necessitada que não fosse ajudar, ela viesse à sepultura, aonde ela pararia? A pergunta ficaria melhor se eu perguntasse para os irmãos assim: essa pessoa estava passando necessidade, mas essa pessoa ela estava certa com Deus? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é o único digno de todo louvor, honra, glória e adoração. Então convenhamos, irmãos, que Jesus não estava falando só de ajudar o seu próximo, como obra, aleluia, como alguns teólogos falam e passam, aleluia. Você pode perguntar para qualquer pessoa hoje: irmão, para ir para o céu precisa ser crente? Aleluia. Eu falaria: irmão, para ir para o céu precisa aceitar Jesus primeiramente. Aleluia, louvado seja o nome do
Aí Jesus pega aquele jovem pelo pé. Sabe o que é o pegar pelo pé? É pegar a pessoa pelaquilo que ela tem guardado no teu coração. Tem pessoas que se guardam em riquezas, não estão debaixo das asas do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus único, digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Jesus estava levando essa parábola mais profundamente. Ele queria falar acerca de seu reino e o que poderia ser feito para chegar lá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, para mim, Jesus estava falando em parábolas, sim. Aleluia. Não sei a tua Bíblia, na minha está escrito parábola. Aleluia. Deus fala em parábolas até os dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Deus único, digno de todo louvor, honra, glória e adoração. Parábolas. Parábolas que exortam, parábolas que corrigem, exortando aqueles que dizem está em Israel e são israelitas. Não são, não. Aqueles que dizem que são crentes, mas não são, não. Andam de qualquer maneira, vivem de qualquer maneira, fazendo o que querem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus de honra, glória e adoração. Agora, para entendermos melhor esse cenário, aleluia, iremos para as Escrituras Sagradas. Eu vou pedir que algum dos irmãos já deixem aberto em Mateus 13, do 10 ao 13. Aleluia. Glória. Vamos para Mateus 5,17. As palavras de Jesus. Ele diz assim: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abolir, ou seja, tirar, deixar de lado, mas cumprir. Jesus agora desfaz da sua glória que ele está falando, adquire parte de uma natureza terrena para ensinar, para explicar. Isso exige muito amor. Aleluia. Para falar servos, pobres. É por esse caminho aqui, porque o que eu vejo, vocês não estão vendo. Aleluia. São coisas espirituais que vocês não sabem, não têm nem ideia que possam existir, para vocês não chegarem até lá onde eu quero que vocês cheguem. Na cidade que o Pai prometeu, onde há riquezas incorruptíveis. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas havia determinados tipos de situações que Jesus não podia falar abertamente. Aleluia, porque era perseguido. Ele não podia ir para o Calvário antes do tempo. Aleluia. Por isso havia cura que Jesus, ele manifestava e falava assim: olha, não conta não. Estamos tão pertinho aqui, ó, não conta não, que se contar, aleluia, mas os milagres eram tão tremendos que as pessoas não se seguravam. Qual é o cego que não quer falar que está vendo? Qual é o mudo que não quer falar que está falando? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É uma coisa que te toma, irmão, de tanta alegria que você quer passar. Quem é que não quer falar que estava desempregado? Olha, arrumei um emprego maravilhoso, olha o que Deus me deu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso? É o Senhor falando para você. Você pensa que não, mas o que coloquei dentro de você se manifesta e tu fica como se estivesse querendo explodir. Aleluia.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós não somos daqui, nossos filhos não são daqui dessa terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem uma cidade esperando por nós, aleluia, a qualquer momento, aleluia. Alguns dos irmãos poderiam ler Mateus 13, versículo 10 ao 13, para a igreja ouvir, aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. Mateus 13, 10. Cercando-se dele os discípulos disseram: por que eles falam por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele a quem tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Amém. Aleluia. Entendeu porque Jesus não podia falar abertamente? Aleluia. Teriam pessoas que estavam os perseguindo. Então o que Jesus faz? Ele começa a falar por parábolas, que só que o Espírito Santo quisesse que fosse revelado, como até os dias de hoje seria revelado. Parece até que Jesus é uma pessoa ruim para falar. Quem é mais dado terá mais ainda, e aquele que menos é dado, menos terá. Aleluia. Está falando de busca. Quanto mais você buscar, mais você vai levar para você, para a sua casa. Quanto menos fechar os olhos, mais o céu se fecha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele não podia falar tudo corrigindo. Ele poderia falar, mas preferia falar em parábolas, ou às vezes ficar em silêncio, diferente de muitas pessoas que falam o que não quer, escuta o que não quer, fala o que quer, mas assim, escuta o que não quer, faz o que quer e semeia as coisas que não eram para passar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda que quando Jesus cita essa parábola, ele também direciona não só as obras, como os teólogos passam. E tem pessoas que acreditam veemente nisso, que se fizer o bem basta. Não é assim? Quando a gente fala alguma coisa, precisa não, irmãos, ajuda muita gente. Aleluia. Jesus agora, por um plano espiritual, ele envolve um fariseu. Aleluia. Direciona ele. Sabe por quê? Porque os fariseus no passado conheciam a lei, mas não cumpria aquilo que estava escrito. Jesus não podia falar isso abertamente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus nos chama a atenção a um dos fariseus, não qualquer um, mas um que tinha um entendimento para ajudar uma pessoa. Aleluia. E essa pessoa era Lázaro, que jazia na porta dele. Louvado seja o nome do Senhor. Se lembra o que Jesus falou? Aleluia. Ai de vós, depois de terem pego uma ovelha e ter feito 2 vezes pior do que vocês. Outra vez Jesus fala: coloca a farda nos ombros dos outros, mas não é capaz
como diz a parábola, Lázaro, estavam às portas daqueles que tinham conhecimento, sim. Aleluia. Um conhecimento que poderia salvá-lo. Diz alguns teólogos que eles eram mordomos. Só que um veio ficar enfermo. Aleluia. Irmão, o céu não é alcançado dessa maneira. Aleluia. Aquilo que Deus te dá, que tu ouve na casa do Senhor, eu estou falando todos. Se não for repassado, tem sangue que será cobrado da sua mão. Tem sangue que será cobrado da minha mão. Ah, mas eu não sou crente, mas tu tem boca. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus único, digno de todo louvor, honra, glória e adoração. Coisa que aqueles ricos, aleluia, de entendimento, de tudo sabia mostrar, era, sabe o que? Os seus coletes. Não era assim, fariseu? Colete. Demonstrava autoridade, estufava o peito, aonde passava. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus único, digno de todo louvor, honra, glória, adoração. Lázaro estava à porta desse rico. Total entendimento. Só que não fez absolutamente nada. Quando ele não faz nada, ele se mancha. É como a parábola dos talentos. Não passou. Não foi aprovado. O Senhor fala, servo mau. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas eram impedidas de entrar no santuário. Entenda a mensagem que Jesus quer passar nessa parábola. Lázaro, ele estava dentro da casa ou estava fora? Ele estava fora, porque quem tinha tal tipo de doença não podia ficar, alguns nem no mesmo arraial, era do lado de fora. Ele desejava se alimentar das migalhas que caía da mesa do rico. Eles viam as migalhas? Não. Imagina alguém que não ajuda, vai abrir a porta para alguém olhar lá para dentro, para alguém ver lá dentro. Não. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A maior obra é pregoar o Evangelho de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor também relata que os próprios cães, presta atenção nessa palavra, os próprios cães vinham lamber as chagas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para cachorro, cães, vir lamber, estar próximo, próprios, é sinal que mesmo Lázaro passando por aquilo tudo, ele fazia o que o rico não fazia. Era amigo, alimentava. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora, levando essa parábola mais à frente, para o reino que nos espera pelas nossas escolhas, sendo pelas nossas escolhas, a Bíblia relata que os cachorros
cães lambiam. Então, era como se fosse um alento. Mas a palavra cães também significa falsos profetas. Não resolve o problema de ninguém. Tentam dar o alento. Você chega com problema, eu chego com problema, alguém chega com problema, eles fazem assim: olha, vem cá, faz isso, faz aquilo outro, mas não resolve o problema. Tentam dar o alento, mas não resolve. E nós podemos acabar encontrando com eles, rodando muito, indo buscar, porque tem pessoa que tem seus próprios cães, sabe por quê? Porque busca. Acha que não pode achar aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe como conseguimos achar ele? Quando Deus ergue um profeta para falar conosco. Só que a bênção é de Deus? É. Só que existe um tempo. Só que a gente não respeita esse tempo. Eu falo no plural, digamos assim. O ser humano não respeita esse tempo. Aí vai para um lado, vai para o outro, aí isso aí começa a receber aquilo que não é para receber. Aí quando não se cumpre em lugar nenhum, sendo que Deus usou primeiro, mas dependeria da minha e da tua posição. Como não ficamos em Jerusalém, até que do alto seríamos revestidos, como disse o Senhor, assim de poder, a aliança é quebrada. Aí a pessoa não consegue, quando Deus enviou o profeta, e não consegue em outros lugares. Alguns começam a buscar novas coisas, como foi apregoado aqui antes, ídolos, imagens, falsos deuses, imagens de escultura. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Temos que vigiar contra isso. Lázaro estava lá, queria comer das migalhas. Sabe qual outra passagem que diz isso? Aleluia, acerca de uma mulher cananeia. Uma mulher disse, está lá em Mateus 15, 27, até os cachorrinhos com as migalhas que caem na mesa de seu Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus único, digno de todo louvor, honra, glória e adoração. O que acontece, igreja? Quando o grande dia vem, a morte chega, o que acontece? A palavra relata que Lázaro morre primeiro. O rico, sem saber de nada, vai depois. Aleluia. Lázaro vai para o seio de Abraão. Entenda bem, o seio de Abraão é lugar de descanso. Não tem nada a ver com o lindo, tá? Está bem claro. Vai para o seio de Abraão, local de descanso. Ficaremos conscientes, quem for para um lado e quem for para o outro, com um raciocínio lógico funcionando, sabendo o que fez. Se venceu, venceu, se perdeu, perdeu, em nossa consciência. A palavra do Senhor relata que o rico, ele levanta a cabeça. Quando ele levanta a cabeça, ele avista Lázaro no seio de Abraão. Aleluia. Já viu aquela pessoa que não faz conta de nada, não faz conta de você? Aí quando está passando uma dificuldade terrível, lembra de quem? Normalmente o que é que pedem?
a Bíblia fala que devemos orar. Deus único, digno de todo louvor, de toda honra, glória e adoração. E clamando disso, Abraão, meu pai. Posso fazer uma pergunta para a igreja? Abraão se identificou para ele. Então ele conhecia a palavra. Então ele conhecia as escrituras. Então ele não ajudou porque ele não quis. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E clamou: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo. Como é que você vai mandar alguém molhar a ponta do dedo que está dormindo, irmão? Se lembra aquele ladrão da cruz? Em verdade vos digo que hoje estará comigo no paraíso. Consciente? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Manda a Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresca a língua, porque aqui estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: filho, preste atenção, filho, tem tanto filho pródigo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas não deixa de ser filho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males, e agora esse é consolado e tu atormentado. Irmão, só tem um motivo de Lázaro estar lá, seu de Abraão. Sabe por quê? Não sei qual foi o momento, mas para estar lá, Lázaro aceitou a palavra do Senhor. Lázaro se converteu. Senão não tinha como Lázaro estar lá. Estão entendendo agora que não é só porque é pobrezinho? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que dizem que rico não herdarão o reino do céu. É difícil. Jesus falou que é difícil, mas não é impossível. Quer ver? Abraão estava onde? Abraão era pobre? Abraão não era pobre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus digno de toda honra, glória e adoração. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para lá, os não poderiam, nem tão poucos os de lá passar para cá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Entenda, para Deus nada é impossível, mas existe Deus. Está falando do Hades, no seio de Abraão. No seio de Abraão, do Hades. Porque o que o rico queria era que Abraão ressuscitasse a Lázaro, para falar com os filhos que estavam lá com o pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Poderia? Poderia. Se lembra de um Lázaro que Jesus ressuscitou? Quantos dias? Se lembra de pessoas hoje que só explicam pelas máquinas nos hospitais? Aleluia. Em estado de dormência, em coma. Tem pessoas que é relatado depois de 3 meses acordam. Estavam aparelhados, mortos. Aleluia. E Deus resolve trazer de volta. Mas tem uma palavra na Bíblia,
uma palavra na lei, aleluia, que não se pode consultar os mortos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos estão entendendo a grandiosidade da parábola que Jesus estava passando. Quem tem ouvido de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor, Deus digno de toda a honra, glória e adoração. Aí Abraão explica para ele. Eles têm Moisés, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E os profetas, que ouçam eles, aleluia. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se alguns dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Aleluia. Era a ideia dele. Agora imagina Lázaro ressuscitado. Alguém depois serviu a Deus depois disso? A maioria não. Jesus foi para a cruz, ressuscitou. E hoje? Então não é uma ressurreição que vai fazer as pessoas acreditarem que o coração do homem é duro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus de honra, glória, adoração. Eu estou terminando. Aleluia. Ainda que algum dos mortos, ele diz, ressuscitasse, não acreditariam. Deus está falando conosco nessa noite. Ele tinha o conhecimento para alcançar a salvação, para ajudar a Lázaro e ajudar os que estavam na casa deles. Só que ele rejeitou a verdadeira sabedoria. Pereceu. Viu outras pessoas perecerem ao seu redor. E provavelmente veriam os da sua própria casa fazer companhia a ele no lugar de tormento. Muitas pessoas falam assim: olha, vou pegar no plural, porque eu já fui assim. Eu amo meus filhos, mas não é isso que viram na minha pessoa, porque eu estava indo para o inferno e eles também. Protegeram tanto os nossos filhos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nesse mundo, e não preparamos para o outro. O outro é pior. Então não adianta cercar agora para ele não cair nem do andador, se ele parar no lugar de tormento quando tiver mais velho. Louvado seja o nome do Senhor, Deus digno de toda a honra, glória e adoração. O tempo já está se dando, já está acabando. E Jesus falou que só não é abreviado. E os tempos naquele dia, se não fosse abreviados, ou seja, ninguém se salvaria. Ou seja, se a tribulação continuasse até, quase ninguém se salvaria. Jesus teve que abreviar. Mas eu vou passar para os amados irmãos, já estou terminando. Jesus, ele abrevia até hoje. Tem gente que Jesus sabe que vai se converter, mas não vai se manter. Então Jesus abrevia a vida dessa pessoa antes. Arrancaram da face da terra antes. Eu falei: Senhor, é essa palavra? Ele falou: é essa palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus de honra, glória e adoração. Deus nos ama. Ama a nossa família.
para entrar. Quer que nós venhamos estar em paz e harmonia com todo mundo. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Servir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, o Senhor diz, ninguém verá ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Poder ficar de pé, igreja.